Turma, no livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, hoje o texto A Convivência. Durante uma era glacial muito remota, quando parte do globo terrestre esteve coberta por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos, por não se adaptarem às condições do clima hostil. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro, e todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente. Aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. A vida ingrata, os espinhos de cada um, porém, começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte, e afastaram-se, feridos, magoados, sofridos, dispersaram-se por não suportarem mais os espinhos dos seus semelhantes. Doía muito, mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco com jeito, com precaução, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, suportaram-se, resistindo à longa era glacial. Sobreviveram. É o que acontece com a gente, né? Nós precisamos uns dos outros. Ninguém vive totalmente sozinho. Mas, para ter pessoas em volta de nós e a gente estar perto delas, nós temos que suportar os espinhos. Ora a gente consegue estar mais próximo, ora a gente precisa ficar um pouco mais afastado, mas não deixar de vez. Não tem como um ser humano viver sozinho de tudo. Eu lembrei daquele filme Náufrago, né? Tom Hanks, ele pegou um coco, desenhou no coco um rosto, porque em dado momento ele precisava conversar. E aí ele passou a conversar com aquela cabeça que ele criou ali, o coco, né? Eu acho que ele deu até nome, o Wilson, se eu não me engano, para aquele coco. Então, por mais que a gente fale assim, não, chega um momento que eu queria ir para uma ilha deserta, não quero falar com ninguém, não quero ouvir ninguém, eu tô empapuçado, né? Pois é, a gente até pode ir para uma ilha, a gente até pode ficar num lugar deserto, mas eu convido vocês a fazer essa experiência de ficar sozinho, sem som nenhum, sem barulho nenhum, sem falar com ninguém, sem celular, sem televisão, sem rádio, sem a sua cama fofinha lá te esperando de noite, sem o teu trabalho, sem salário, sem compras, sem ter que pagar. Essa agitação toda que nós vivemos é que faz a gente progredir. Eu convido vocês, experimente ir para um local totalmente isolado. Não vai dar muitas horas, é questão de horas. Vocês vão falar assim, nossa, cansei. Cansei muito mais do que meus dias, meus anos de luta, de correria, de estar no meio de pessoas, de falar, de brigar, de fazer as pazes. Porque nós temos essa necessidade da convivência. Nós não estamos junto com pessoas à toa. Vocês acham que Deus erra o endereço? De jeito nenhum. Dentro da sala de aula, tem muitas crianças que querem ficar isoladas, ainda mais hoje, que é televisão, é computador, é celular, que muitas vezes na casa delas, os pais, para ficar livre daquelas crianças, colocam para ficar assistindo, para ficar julgando. Eu errei pra caramba na educação do meu filho em relação a isso. Para eu poder ter os minutos, né, que eu estava dentro de casa, porque eu mais trabalhava do que ficava dentro de casa, para eu poder ficar mais tranquila, fazer minhas coisas, minhas tarefas da casa, eu deixava ele no videogame. Então ele sempre teve como babá a televisão, Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó, né, os Padrinhos Mágicos, desenhos e séries como uma babá para ele. Porque eu precisava, o pouco que eu tinha de tempo para ficar dentro de casa, limpar a casa, lavar roupa, lavar louça, fazer comida, essas coisas. Eu não conseguia dar a devida atenção para ele. Então eu deixava com a babá, que eram os meios de comunicação. E hoje
Mesmo que os pais tenham um pouco de tempo, eu como professora cansei de ver o tempo que eles têm, é para ir para uma manicure, é para ir para um médico, é pensando neles o tempo todo. Então a criança está muito bem assistida enquanto está com a babá, que é o jogo, televisão, vídeos. Aí a criança chega na escola, ela está tão bitolada em televisão, em vídeo, em desenho, naquele mundinho que ela já vive dentro da casa dela isolada, que ela chega na sala de aula também quer ficar isolada. E sem o celular, ela fica completamente perdida, apática diante dos outros, aqueles que estão acostumados com esse ritmo de vida. Eles não conseguem se agrupar, eles são relutantes, eles resistem quando você fala, vamos fazer um grupo. Ah, professora, eu não posso fazer sozinho? Ah, professora, eu não quero entrar naquele grupo. Quantas vezes a gente não escuta isso? Porque a criança está acostumada a ficar sozinha entre aspas, né? Porque tem a babá eletrônica lá. Quando é para ter o acesso a pessoas, não sabe como se comportar. Esses dias eu estava conversando com um amigo, ele falou assim, caramba, a gente quer se reunir com os amigos, conversar, jogar conversa mole, né? Brincar. A maioria está tudo aqui, ó, olhando para celular. Está distante do grupo que está ali sentado em volta da mesa. As pessoas não querem mais olhar nos olhos, elas não querem mais se aproximar. Conversando com o outro, né, que eu entro nesse Tinder da vida aí para ver se eu acho alguém, né, para terminar minha jornada. E aí eu conversando com um cara lá, ele falou assim, eu não sei conversar pelo celular, eu preciso ver a pessoa, tá? Eu falei para ele assim, você tá fora de época, porque hoje os namoros começam no virtual, na conversa, de conhecer, de saber quem é o outro, aquela entrevista toda como se tivesse uma entrevista de emprego. Porque afinal de contas você está entrando num cargo que está à disposição na vida da pessoa, que é um namoro. Hoje em dia está tudo assim. Não tem essa de você ver uma pessoa, uma foto da pessoa na internet e já marcar encontro. E dali já começar um namoro. Não é assim, não tem essa liga mais. Primeiro é o virtual. Os cursos hoje são virtuais. Os trabalhos depois da pandemia passou a ser virtual. Grande parte das pessoas que entraram no mundo virtual no trabalho não voltaram para suas empresas, em algumas indústrias. Tem coisas que é administração, fica em casa, faz por lá. E isso as pessoas estão se isolando. Não totalmente, mas estão se isolando. Agora, o total, ninguém consegue. Pode acontecer o que for, que as pessoas não vão se isolar totalmente, porque é questão de horas. Elas vão falar, cansei. Isso aqui não é para mim. Porque cansa você ficar sozinho. Eu brinco muito com isso, né? Que ninguém me aguenta. Eu sou a única que me aguento, porque eu não consigo fugir do corpo. Tô presa nele. Porque já pensou? Ter só você? E se você for chato como a Patrícia, você não aguenta. Você tem que ter alguém para aliviar um pouquinho essa chatice. Alguém que brinque, que converse, que fale coisas elevadas, que mostre para você outros caminhos, que te ensine coisas novas. Nós precisamos da convivência. E na sala de aula, quando o aluno se recusa a chegar perto do próximo, eu sempre conto essa historinha dos porcos espinhos. Falo, querendo ou não, você vai ter que se aproximar um pouquinho que seja. Vai ter um momento de fazer um teatro, uma dança, uma apresentação que você vai ter que estar em grupo, não vai dar para você fazer tudo sozinho. Lógico que na hora da prova é sozinho, mas gradativamente você vai tendo conhecimentos novos graças aos seus colegas. E isso você vai apresentar no final, quando for fazer a prova. O que você pegou de cada um, o que você aprendeu com o grupo. Ninguém aprende as coisas sozinho. O autodidata, ele pode falhar e muito, porque é dentro da compreensão dele, como eu faço aqui, que eu passo o que eu entendi. Isso é ser autodidata. Mesmo que eu tenha feito faculdade, cursos e tudo mais, tenha uma bagagem de professor, tenha uma bagagem de vida com 52 anos, ainda assim, quando a gente pega um texto e que a gente vai interpretar ele e vai passar para alguém, é a minha interpretação, é o que eu compreendi. Então eu não posso viver só da minha compreensão. Alguém vai ouvir o que eu falo, alguém vai ver o vídeo e vai falar se é, se não é, se concorda, se não concorda. Isso é o checkmate para saber se me orientar, se eu estou entendendo direito ou não. Então não pode ser só um monólogo, a pessoa fala, só ela tem razão. Não sou a dona da verdade. E na sala de aula não é diferente. Tem aqueles alunos que eles querem ser o dono da verdade. E você não pode deixar isso acontecer. Você tem que mostrar que ele vai colaborar com o andamento da sala.
com o que os outros estão aprendendo junto com ele. Que um precisa trocar ideia com o outro, trocar experiência, trocar conhecimento. E aí a gente vai crescendo individualmente. Uns crescem mais, outros vão demorar um pouquinho, outros ficam lá paradinhos, mas eles vão crescer também. Nós precisamos da convivência. É fundamental que as pessoas entendam que a boa convivência não significa você dizer sim para tudo. A boa convivência você vai dizer não também. E quando você disser não, as pessoas vão te olhar errado, as pessoas vão interpretar que você está fazendo um corpo mole, que você não aceita, que você é inflexível. Cada um vai interpretar de um jeito, mas a sua consciência que vai dizer se aquele não é correto ou não. Não é o que o outro pensa de você, não é o que o outro entende sobre você. Então, a convivência não é fácil, porque muitas vezes as pessoas não vão aceitar o seu jeito. Muitas vezes você não vai aceitar o jeito das pessoas, mas você vai ter que ter uma palavrinha no meio disso tudo. A palavrinha é chamada respeito. Você tem que respeitar o outro e ele tem que te respeitar. É isso que é a chave para boa convivência. Respeito. E não é porque o outro é branco, porque ele é negro, porque ele é mulher, porque ele é homem, porque ele é baixo, porque ele é alto, porque ele é gordo, porque ele é magro, porque ele é homem ou porque ele é homossexual. Não. Respeito. Ninguém tem que engolir o outro. Ninguém tem que, ele está se firmando na minha frente e eu tenho que aceitar. Você não tem que aceitar. Você pode muito bem dizer que não aceita, porém, você respeita. A questão hoje que nós estamos vivendo na sociedade é que tem pessoas que têm aquela coisa de você vai ter que engolir o que eu quero, você vai ter que aceitar aquilo que eu quero. Eu não sou obrigada a aceitar, eu sou obrigada a respeitar, é diferente. A boa convivência manda respeitar. E isso serve de um lado e serve do outro. Todo mundo tem os seus direitos, mas também tem seus deveres. E os deveres são o quê? Partindo do princípio do respeito. Isso faz uma boa convivência. Eu assisti um desenho ontem e já esqueci o nome dele. O Robô Selvagem, lembrei. Esse desenho todos deveriam assistir. Todas as pessoas deveriam assistir esse filme. Porque ali está mostrando justamente o quê? Um robô no meio de uma selva, no meio de um monte de bichos que fazem parte daquele ciclo da vida, um como o outro. E o robô no meio daquela situação, ninguém dá ouvidos para ele, porque afinal de contas é um robô, está fora, né, do ciclo da vida daqueles animais, não se mete aqui porque não é a sua aldeia, não é? Nós não fazemos parte da sua vida, né? A princípio jogaram o robô de lado, não deram atenção para ele. Foi justamente aquele robô que, num momento de conflitos, de perigo, foi lá salvar um por um daqueles animais e colocar no lugar seguro. Só que quando colocou no lugar seguro, como fazia parte do ciclo da vida deles, né? Um comer o outro, um matar o outro, o robô foi colocando eles tudo no mesmo lugar para garantir a vida deles e eles começaram a querer um matar o outro. Aí um deles levantou a voz: escuta, o trabalho que esse robô está tendo de trazer um por um para salvar a vida e vocês estão se degladiando. Pelo menos aqui, agora, vamos parar com isso, vamos pensar um pouquinho em sobreviver, em passar por essa fase, depois a gente volta a brigar um com o outro se for preciso. Mas agora, nesse momento, vamos se unir. Afinal de contas, tem uma pessoa, né, que é o robô, acreditando na nossa vida, dando valor para ela, e a gente não está fazendo isso. Aí todo mundo ficou mansinho. Aí tinha um urso bem grandão, que é a escala maior, né, dessa questão do ciclo de vida, de um querer comer o outro, né? O urso pegou e falou assim: eu vou ficar quieto, eu não vou pegar ninguém, eu vou dormir até tudo isso acabar. Aí os outros menores viram o urso e falaram assim: se ele que quer matar todo mundo falou que vai ficar quieto, então por que eu também não vou? Aí foi aquela situação que todos foram ficando quietinhos uns com os outros, pertinho ou um pouco distante, meio receoso ou não, mas todos ficaram ali juntos para sobreviver. Porque enquanto um fica brigando com o outro, pode ser que nenhum sobreviva. Enquanto um quer matar o outro, pode ser que nenhum sobreviva. E na nossa sociedade é isso. Às vezes a gente vê pessoas querendo matar outras, querendo machucar pessoas, querendo ser melhor do que o outro. Isso só faz o quê? Aquele jogo de quebra de braço, né?
tem aquela brincadeira de puxar a corda um para cada lado. Ninguém ganha com isso. Ninguém ganha. Mas se todos se unem em prol da vida, mesmo com conhecimentos, com ideologias, com vontades, com ideias diferentes, mas se todos se unissem em prol da vida, já pensou que maravilha seria? Que evolução que seria? E isso tem que começar onde? Dentro de casa, na escola, para depois ir para a sociedade. Já desde pequeno tem crianças que chegam na escola e que são preconceituosas. Não querem sentar perto do negro, ou o negro não quer sentar perto do branco. Eu peguei uma aluna uma vez, ela veio da Bolívia. Lógico que lá a cultura deles é completamente diferente da nossa. Aí na minha sala eu sempre fiz 2 grupões. 2. Um virado para frente do outro. Então para mim eu só via, a visão que eu tinha era a lateral deles, o lado. Mas eles ficavam de frente uns para os outros. Então ficava misturado. Meninos, meninas. Aí o pai chegou na porta da sala de aula, eu quero ver como é que a senhora dá aula. Falei, pode olhar, tranquilo. Eu nunca me intimidei com pai e mãe, porque eu sei o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Quando a gente tem objetivo e sabe como fazer aquele objetivo acontecer, você não tem que ter medo. Tem professor que fica apavorado quando o pai chega na porta e se faz de bonzinho. Eu nunca me fiz de boazinho, eu sou o que eu sou. Né? E geralmente eu sou do pavio curto, porque eu sei o que eu estou fazendo, então não tem que ter medo. Aí o pai chegou e olhou lá a menina sentada no meio de outras meninas e meninos. O pai me chamou, olha professora, lá na Bolívia a gente não deixa a menina sentar perto de menino. Na fila, é uma fila de menino e uma fila de menina. E lá dentro da sala eles se separam também. Eu falei, então, só vou responder para o senhor o seguinte, o senhor não está na Bolívia. Se o senhor quiser que seja dessa forma, o senhor leva de volta para a Bolívia, porque aqui é Brasil. Pronto. O homem ficou com a cara desse tamanho, não sabia o que falar. Falei, então, se o senhor não gostar do meu jeito aqui, tem mais outras professoras aí, de repente elas podem fazer o seu gosto, mas Brasil é Brasil. É todo mundo junto, não tem diferença. E nessa questão que eu coloquei, não tem diferença no grupo social. Vejam bem, porque alguém pode pegar essa parte do meu vídeo, cortar e falar assim, tá vendo? A Patrícia está falando que não tem, que todo mundo tem que estar misturado. Quer dizer, menina e menino pode entrar no mesmo banheiro. Nunca vocês vão ouvir isso da minha boca. Aí é outra história, é particularidade, né? A gente tem que saber definir bem isso daí. Banheiros separados. Agora, para estudar, para conviver, é todo mundo junto. E não existe ninguém melhor que ninguém. É todo mundo junto. E junto a gente cresce. Junto a gente evolui. Agora, quando se separa ou se afasta demais, você fica vivendo só com o teu conhecimento, que geralmente ele é muito pequeno diante de tudo aquilo que você podia abraçar através de outras pessoas. Não podemos deixar um aluno isolado. A princípio até deixo. O cara chega lá e fala, professor, não quero sentar perto de ninguém não. Quero sentar na minha carteira virada para frente. Eu falo para ele, bom, você fazia isso com a outra professora, na sua outra realidade. Comigo você vai sentar junto com os colegas. Ah, mas eu não quero, tal, aí chora, né? Tem tudo aquilo, porque eu tô falando de criança de 1º a 5º ano. Tá bom, então no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia eu vou tentando trazer, ele vai pra lá, fica aqui só um pouquinho pra responder isso, depois você volta pro seu lugar, vem pra cá, deixa eu ver como é que tá o teu caderno, depois você volta pra lá, você vai pegando de pouquinho em pouquinho e colocando ele no grupo. Não coloca de uma vez, porque a criança já tá acostumada a ficar sozinha na casa dela, ela tá acostumada a ficar com televisão e videogame, então ela se sente diferente dos outros, às vezes até melhor do que os outros, porque os outros às vezes não têm um celular, não tem o mesmo conhecimento que ela traz, de coisas que ela vê na internet. Hoje, a luta do professor é com a internet. Antigamente, você falava, pô, não procura a palavra flor no dicionário. O que é uma flor? O cara tinha que pegar um livro e ficar procurando lá, a palavra flor. Dava trabalho para achar. Hoje não, você pega celulares, não precisa nem escrever, você só fala, Google, o que é uma flor? A Google responde. Agora está entrando uma outra inteligência artificial no WhatsApp, que também você pode fazer a pesquisa por ela. Então o professor está perdendo. Se ele não tiver alinhado com a tecnologia que está aí, o professor está perdendo o campo. Porque tem coisas que o aluno lá fora fica na internet, ele sabe muito mais do que o próprio professor na sala de aula.
Se o professor não ficar esperto, o aluno dá aula para ele. E esses alunos que sabem bastante porque ficam fuçando na internet, querendo ou não, eles estão interligados com outras pessoas. Sozinho não existe internet. Então ninguém consegue escapar de uma sociedade, ninguém consegue escapar de uma convivência. E ela tem que ser equilibrada o mais possível. Através da palavrinha respeito. Esse não cai de moda. Esse serve para qualquer lugar, para qualquer pessoa, para qualquer situação. Para que haja a boa convivência, fica aqui a palavrinha respeito.